Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Reflexões de Fé. O episódio de hoje é um episódio completo que fala de três reis, três finais. O orgulho que destrói versus o orgulho que se rende. Existe um padrão que se repete ao longo da história. Homens que chegam ao topo, homens que conquistam poder absoluto, homens que começam a acreditar que são invencíveis até que confrontam Deus. Hoje vamos falar de três reis: Faraó, Nabucodonosor e Nero. São três homens, três níveis de orgulho, três respostas diferentes a Deus e três finais completamente diferentes. E no fim, iremos perceber algo muito assustador. Essa história não é só sobre eles, é sobre qualquer pessoa que decide viver sem se render a Deus. E antes de entrarmos para o bloco 1, que é o Faraó, eu gostaria de passar uma mensagem muito importante que esse tema carrega. É quando o homem se torna independente de Deus, que todo homem cai definitivamente, ou todo homem está sujeito a cair infalivelmente quando se declara independente de Deus, quando se acha autossuficiente, arrogante, prepotente. Deus não resiste. Deus resiste aos soberbos, mas não resiste aos humildes, parafraseando os versículos bíblicos. Por isso, devemos nos sujeitar a Deus e ser totalmente dependente do Senhor. Entrando para o bloco 1, falaremos do Faraó, o coração que se recusa a dobrar. Faraó não era apenas um rei, ele era considerado um deus na terra. E quando Moisés chega com uma mensagem simples, deixa o povo ir, a resposta de Faraó define tudo. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? E aqui começa o problema. Não é falta de evidência, é rejeição da autoridade de Deus. Os sinais que ele ignorou. Deus envia 10 pragas. Cada uma delas era um aviso, uma oportunidade de arrependimento, uma demonstração de poder. Mas Faraó faz algo perigoso. Ele endurece o coração, mesmo vendo água virar sangue, trevas cobrirem a terra e morte a entrar no Egito. Esses são os pontos mais críticos das 10 pragas. E ele continuou resistindo à obediência de Deus. E o erro fatal. Faraó não caiu por falta de sinais. Ele caiu porque decidiu resistir Deus até ao fim. Resultado disso, perdeu seu filho, perdeu seu exército, perdeu o controle, perdeu tudo no Mar Vermelho. E uma frase impactante
sobre o contexto e este resumo de Faraó é que Faraó não foi destruído pela falta de Deus, foi destruído pela rejeição constante de Deus. Faraó achou-se autossuficiente para caminhar sem Deus ou para resistir às ordens de Deus. E o segundo bloco é sobre a história resumida de Nabucodonosor, o orgulho que foi quebrado. Agora entrando em Nabucodonosor, diferente de Faraó, ele viu milagres de perto, viu homens sobreviverem ao fogo, Mesaque, Sadraque e Abednego, teve sonhos revelados por Deus. Quem o revelou foi Daniel e presenciou o sobrenatural. Mas mesmo assim, ele chega a um ponto onde diz: não é esta grande Babilônia que eu construí com o meu poder? Porque Nabucodonosor foi um rei de grande estratégia e muito oportunista. Ele teve uma expansão muito grande durante o seu reinado e construiu algo que naquela altura era uma das maravilhas que existiam, que eram os jardins babilônicos, onde Nabucodonosor fez uma coisa espetacular, algo extraordinário naquela época, sobre o Império da Babilônia. E ele declarou uma frase, né, que foi: não é esta grande Babilônia que eu construí com o meu poder. E aí começa o momento da queda, literalmente. Nesse exato momento, Deus responde e algo chocante acontece. Ele perde a sanidade, passa a viver como um animal, come ervas como um boi e perde completamente a sua identidade. E o significado profundo disso é que quando o homem tira Deus do centro, ele perde aquilo que o torna humano. A diferença dele é que Nabucodonosor, depois de passar 7 tempos de perder a sanidade, de viver como um animal, Nabucodonosor se humilha. Ele reconhece que Deus é soberano, que seu poder era limitado e o de Deus era ilimitado, e que ele não era Deus. E então Deus restaura tudo. Nabucodonosor recupera a sua sanidade, recupera o seu trono e reconhece quem realmente é Deus, se humilha e declara a dependência de Deus. E a frase impactante é que Deus não destruiu Nabucodonosor. Deus o quebrou até ele reconhecer quem realmente manda. E o bloco 3, Nero, o homem que se colocou no lugar de Deus. Agora chegamos a Nero. Se Faraó resistiu e Nero e Nabucodonosor, no caso, se exaltou, Nero foi além. Nero foi além. Ele não apenas ignorou Deus, mas também ele viveu como se fosse Deus. O nível de decadência. Nero perseguiu cristãos brutalmente, matou familiares. Nero matou a sua mãe, Nero matou a sua esposa e no lugar da sua esposa ele casou com
com um homem, nesse caso era um eunuco, e assumiu-lhe como sua esposa, mas depois Nero casou-se com outro homem, que ele que assumiu o lugar de esposa. Viveu sem limites morais, buscava adoração, né? Nero gostava de ser referenciado como um deus e distorceu completamente a realidade. Ou seja, naquele tempo, Nero, com o poder que tinha, Nero ainda assim ultrapassou os limites que até o povo dele, que não era curvado totalmente a Deus, achou as práticas de Nero uma abominação, iniquidade total. E ele não queria apenas governar, ele queria ser exaltado o tempo todo. E o problema mais profundo, Nero representa algo perigoso. Quando um homem redefine o certo e o errado, ele viveu sem verdades, sem limites e sem arrependimento. E o final, diferente de Nabucodonosor, Nero nunca se humilhou. E resultado, perdeu o império. Foi rejeitado. Terminou sozinho, porque os generais naquela época do seu império revoltaram-se contra Nero, ou contra a sua liderança, contra o seu reinado. Então Nero teve que fugir, terminou sozinho e por conta da vergonha e a perca total do seu trono, Nero tirou a própria vida. Uma frase importante: Nero não caiu de repente. Ele caiu porque decidiu viver sem limites até o fim. E sobre o bloco 4 vem a grande comparação entre os três. Agora vamos escutar, ouvir com atenção. Faraó viu Deus agir, endureceu o coração, terminou em destruição. Nabucodonosor safou-se porque ele se exaltou, foi quebrado, se arrependeu e foi restaurado. E temos Nero. Nero rejeitou tudo, viveu em excesso, nunca se arrependeu e terminou em ruína total. E uma revelação central disto é que o problema nunca foi poder, riqueza ou autoridade. O problema sempre foi o coração. E isso a gente pode trazer uma outra comparação, uma comparação mais famosa entre o coração de Saul e o coração de Davi. Saul, com o tempo, tornou-se um homem com o coração endurecido. Saul foi levantado por Deus. Não era a vontade de Deus, mas sim vontade do povo ter um rei. Então, Deus manda o profeta Samuel caminhar em direção a Saul e eles cruzam-se, resumindo a história, e Deus exalta Saul como rei. E Saul, a princípio, estava a começar
a caminhar, mas depois, com o tempo, o seu coração foi mudando e a sua personalidade também. Então Saul ficou totalmente transformado e não se arrependia quando pecava ou quando feria a santidade de Deus. Saul desrespeitou as normas e uma das coisas que mais marcou a queda de Saul foi quando Saul fez o sacrifício no lugar do profeta Samuel, e lá bem no final da sua jornada, mesmo já quando o seu trono já tinha sido declarado inexistente aos olhos de Deus, Saul bem lá no final vai consultar a uma bruxa, a uma feiticeira com relação ao seu resultado da batalha que ele teria na época. E foi um final drástico, porque Saul literalmente cometeu suicídio, porque ele feriu-se sobre a sua própria espada. Mas Davi foi um rei que ungido por Deus segundo o coração. É o homem que tinha um coração semelhante ao coração de Deus, né? Destrinchando a frase ou o versículo bíblico. E Davi, quando pecava, quando se arrependia, automaticamente, quando pecava, no caso, Davi automaticamente arrependia-se diante de Deus, humilhava-se. E em alguns casos até Deus teve misericórdia de Davi e poupou-lhe de várias situações. E volto a dizer, a revelação central é que o problema nunca foi poder, riqueza, autoridade. O problema sempre foi o coração. E uma aplicação direta sobre isso é que existem 3 tipos de pessoas hoje. As que resistem como Faraó, Deus fala, mas ignora. As que se exaltam como Nabucodonosor, até que Deus precisa quebrar. As que vivem como Nero, sem limites, sem Deus, sem arrependimento. E a pergunta final é: qual dessas pessoas cada um de nós está se tornando? E antes da queda, sempre vem um orgulho. Antes da destruição, sempre vem a rejeição de Deus. Mas antes da restauração, vem a humildade. Faraó resistiu e morreu. Nero se perdeu e se destruiu. Nabucodonosor se humilhou e foi restaurado. Se essa mensagem falou contigo, reflita e, acima de tudo, decide hoje não endurecer o teu coração, porque no final Deus não está à procura de reis perfeitos. Ele está à procura de corações rendidos. Este é mais um episódio do podcast Reflexões de Fé. Fique com Deus e até o próximo episódio.